Saudações a todos em nome de Jesus para mais um estudo profundo da Palavra de Deus. Antes de começar, vamos orar. Querido e bom Deus e Pai que está nos céus, neste momento abrimos a Tua Palavra uma vez mais. Suplicamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa dar-nos iluminação para compreender este assunto tão importante como é o assunto da última geração. Prepara o nosso espírito, prepara o nosso coração, transforma a nossa vida e dá-nos que possamos alcançar a perfeição de caráter que nos qualificará para receber o selo do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém. Nessa tarde vamos estudar o tema da última geração. É um tema às vezes controvertido, eu sei, mas ele está baseado neste livro aqui, O Ritual do Santuário, Pastor Andreasen. É um livro produzido, escrito em inglês. Pastor Andreasen foi pastor adventista nos Estados Unidos, faz algumas décadas que já falecido, e ele foi professor de teologia, editor, departamental, diretor de conferências, etc. Diretor de associações, um grande homem dentro da obra de Deus, muito influente, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, como se vê aqui. E eu mostro isso porque o tema de hoje está baseado num capítulo, um dos últimos capítulos do livro, que se intitula justamente A Última Geração. Nesse capítulo, estamos baseando o estudo desta tarde. Aí está, A Última Geração. O conceito que ele tem aqui da última geração é um conceito bíblico, adventista. Eu mostro isso porque muitos dizem que o conceito que eu vou apresentar aqui nessa tarde é um conceito legalista, perfeccionista, que não está de acordo com a mensagem adventista. Isso prova que sim, porque quando um livro é publicado numa editora adventista, e isso foi publicado em inglês, na Review and Herald, lá nos Estados Unidos, e depois foi traduzido e publicado aqui no Brasil pela Casa Publicadora Brasileira. Antes de um livro ser publicado numa editora adventista, o manuscrito do livro vai para o mundo inteiro, para teólogos adventistas do mundo inteiro, que comparam, que analisam, até que se chegue a um consenso de que aquele livro reflete a opinião e o ponto de vista doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse é o caso. Se está aqui, é bíblico, é adventista, é aceito. Apesar de que muitas pessoas hoje em dia discordem. Então, o contexto da última geração, vamos começar com Apocalipse, capítulo 14, versículos 1 e 5. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Este não é um estudo dos 144.000. Esse vamos reservar para outra ocasião. Mas aqui, na mensagem de Apocalipse 14, que fala sobre os 144.000, fala de um grupo de pessoas que foram examinados por Deus e não se achou mentira na sua boca. Não somente não se achou mentira, mas não se achou nenhuma mácula, nenhum pecado, nenhuma imperfeição. São tão imaculados diante de Deus, alcançaram a perfeição do caráter de Cristo refletido na sua vida, que recebem o selo do Deus vivo na sua fronte. Expressão da aprovação completa e perfeita de Deus. Impressionante isso. Como podemos alcançar essa condição? Hoje não vamos tratar de como alcançar a condição. Vamos tratar do que planos tem Deus para a última geração. Efésios capítulo 5, versículo 27. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Novamente, mostra aqui que Cristo está purificando uma igreja, um povo, para apresentar a si mesmo como uma igreja, não o templo, o edifício, mas pessoas que serão examinadas e serão encontradas sem mancha, serão imaculadas. A expressão imaculado, às vezes, ou quase sempre, aplicamos a Jesus, o imaculado Filho de Deus, nunca pecou. Nós somos pecadores, mas mostra aqui que a última geração
alcançará um estado de perfeição moral que o Espírito Santo vai impartir a cada um, vai comunicar, que vai honrar e glorificar a Deus. Nem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito de caráter, sem defeito moral. Olha que interessante o que Ellen White escreveu, segundo Testemunhos, o Testemunho para a Igreja, volume 2, página 453, parágrafo 1. Deus não aceitará coisa alguma, a não ser pureza e santidade. Uma mancha, uma ruga, um defeito de caráter, excluí-losão para sempre do céu, com todas as suas glórias e riquezas. É um texto bem difícil. Humanamente falando, quem pode aceitar esse texto, né? Uma mancha, um pecado, um defeito de caráter, os vão excluir do céu para sempre, com todas as suas glórias e riquezas. Uau! Impressionante, muito impressionante. Agora, Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, 21 e 22 diz: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, Jesus é o nosso exemplo. Jesus não é somente o nosso substituto, sim, ele é o nosso substituto, mas também é o nosso modelo, nosso exemplo. Exemplo de quê? De uma vida sem pecado, deixando-vos exemplo para cumprirdes para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Quer dizer, a vida sem pecado de Jesus pode ser imitada por cada um de nós. Se não fosse assim, então esse texto não diria que Jesus é o nosso exemplo de uma vida sem pecado. O desejado de todas as nações, 475. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Deus simplesmente empenhou a sua palavra, a sua honra, o seu trono, dizendo que ele vai ter uma geração final que vai refletir perfeitamente a imagem moral de Jesus. A vida santa e perfeita que Jesus viveu nesta terra vai ser refletida e estampada na vida da última geração. Agora vamos ler uma citação do livro Ritual do Santuário. No final, a parte de baixo, está sempre escrito o Ritual do Santuário quando o texto for do livro do pastor Andreasa. Não tem a página, mas é tirado deste capítulo, a última geração deste livro. Você pode conferir e inclusive você pode encontrar o livro em formato PDF grátis no internet, se você quer conferir e ler o restante do livro. A demonstração final do que o Evangelho pode operar na humanidade e em favor dela ainda está no futuro. Cristo apontou o caminho, revestiu-se do corpo humano e nesse corpo demonstrou o poder de Deus. Os homens devem seguir o exemplo e provar que o que Deus fez em Cristo pode efetuar em todo ser humano, que a ele se submete. O mundo está à espera desta demonstração. É bem assim, é uma demonstração final de que é possível viver a vida santa que Deus pede aqui nesta terra, para qualquer pessoa. Então, Jesus ele tomou o corpo humano e viveu uma vida sem pecado. Agora, o que Deus fez em Cristo, ele vai provar que ele pode fazer em qualquer pessoa que a ele se submete. Pessoa que se submete a Jesus vai chegar a viver uma vida santa, sem pecado aqui nesta vida, a tal ponto que Deus vai vir e vai examinar a sua vida, não vai encontrar nada, somente vai encontrar a perfeição de Jesus estampada na nossa vida. E então, e somente então, receberá o selo do Deus vivo em sua fronte. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19. A revelação dos filhos de Deus é bem isso. É esta prova final, que os filhos de Deus serão revelados na sua santidade, na sua maneira de seguir a Jesus, na sua perfeição de caráter. Quando isso se realizar, virá o fim. Deus terá cumprido o seu plano, ter-se-á mostrado verdadeiro e Satanás mentiroso. Será reivindicado o seu governo.
Não esqueça que nós estamos num grande conflito entre Cristo e Satanás. Cristo de um lado dizendo é possível guardar a lei de Deus se pode guardar, não é injusta, é uma lei santa, justa e boa. E por outro lado está Satanás, dizendo que a lei é injusta, ninguém pode guardar, que Deus é um tirano, que exige coisas de suas criaturas que nós não podemos dar. Então, Deus será reivindicado, quando o seu governo será reivindicado, quando esse grupo, essa geração final de cristãos vão refletir perfeitamente a santidade de Jesus e a vida de obediência perfeita. Essa demonstração do que o Evangelho pode fazer em favor do ser humano é o que o mundo aguarda. É impressionante. O mundo quer ver. O Evangelho tem poder? Será que tem? Bom, queremos ver, o mundo diz. E o mundo vai ver. Vai ver e deveria estar vendo em cada um de nós, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas abertas, lidas por todos os homens. O que as outras pessoas de fora, ou mesmo de dentro da igreja, ou de fora da igreja, estão vendo na nossa vida? O que estão lendo em nós, que somos cartas abertas e lidas por todos os homens? Agora, a geração final tem que demonstrar isso perfeitamente. Assim ocorrerá com a última geração que vive sobre a terra. Por meio dela, Deus efetuará a demonstração final do que pode fazer com a humanidade. Tomará os mais fracos dos fracos, aqueles que levam os pecados de seus antepassados, e neles revelará o seu poder. Estarão sujeitos a toda tentação, mas não cederão. Provarão que é possível viver sem pecar. Demonstração que o mundo tem aguardado e para a qual Deus tem estado a fazer preparativos. Impressionante citação. Isso é o Armagedon. O Armagedon não é uma guerra entre um país e outro, não é uma guerra nuclear. O Armagedon é o último conflito, a última batalha do conflito entre Cristo e Satanás. É quando Deus tem o seu povo fiel e obediente aos mandamentos e, por outro lado, Satanás se confronta agora tratando de fazer tudo para levar este povo a pecar, a transgredir os mandamentos de Deus, para mostrar que é impossível guardar a lei de Deus. Satanás fazendo tudo, ameaçando, torturando, prendendo, matando, para forçar esse povo a transgredir a lei de Deus. E Deus fortalecendo, dando poder e graça para que eles permaneçam fiéis e mostrando que é possível um ser humano guardar perfeitamente a lei de Deus. Eles vão provar, é a demonstração final. A última geração é a mais fraca das fracas, que vem se acumulando todas as fraquezas da humanidade caída. A última geração é a mais fraca. A humanidade tem vindo decaindo em força física, mental e moral também, cada vez mais baixo. E nós somos os mais fracos, a última geração. Você tem dúvida de que nós estamos vivendo na última geração? Ou você acha que é para os seus netos ou bisnetos que será a volta de Jesus? Eu creio que será na nossa geração. Que se nós não morremos de alguma maneira natural ou um acidente, nós vamos ver o cumprimento de todas as profecias referentes ao fim e à volta de Jesus. A demonstração final. Provarão que é possível viver sem pecar aqui nesta vida. Ora, quando se fala de viver sem pecar, as antenas de muitos se levantam. Não, o que é isso? Isso é perfeccionismo, isso é uma coisa impossível. Sim, é possível. No nosso canal você vai encontrar vários temas interessantes. Tem um que fala sobre o selamento, outro que fala sobre o pecado. O que é o pecado? Muitos de nós não entendemos o que é pecado. Outro que fala da obediência aos mandamentos de Deus. É possível ou não é possível obedecer aos mandamentos de Deus? A vitória final, representada pela vitória de Davi sobre Golias, etc. Muitos temas que nos ajudam a compreender o que Deus tem reservado para essa última geração. É na última geração da humanidade sobre a terra que será plenamente revelado o poder de Deus para a santificação. Deus tem poder? Oh, sim. Você crê? Será que crê de verdade? O poder de Deus para santificar a tua vida? Bom, se você crê, mostra para o universo, para o mundo, que o poder de Deus pode santificar a tua vida, até torná-la perfeita, de maneira que você possa ser guardado por Deus, sem pecar, aqui nesta vida, no meio de uma geração corrompida completamente. Satanás foi derrotado,
porém não destruído. Por seu ato de rebelião, declarara que o governo de Deus tinha faltas, e pelo estabelecimento de seu próprio trono, pretendera possuir maior sabedoria ou justiça que Deus. Satanás é o partido da oposição. Ele estabeleceu o seu trono no céu como um governo paralelo. É um golpe de Estado, um golpe de Estado completamente. Mas ele não foi destruído naquele tempo ainda, foi derrotado, mas não foi destruído. E pelo fato de ele estabelecer o seu trono paralelo com o trono de Deus, ele estava dizendo que Deus é injusto e que o governo dele era justo, mais justo, melhor. Então, Deus não se deu ao direito de negar a Satanás uma oportunidade para demonstrar suas teorias, para remover toda dúvida da mente dos anjos e mais tarde do homem. Deus deveria deixar que Satanás prosseguisse em sua obra. Quer dizer, Deus disse: ok, você acha que tem um governo melhor que o meu? Você acha que é um governante melhor que eu? Eu vou te dar 6.000 anos para você demonstrar isso diante de todo o universo. E os 6.000 anos estão por terminar. E o diabo sabe que o tempo dele é muito curto e as coisas estão indo muito rápido. E logo, logo vai vir o desfecho final dos acontecimentos finais e a volta de Jesus. Então, agora, Deus deu uma oportunidade para Satanás demonstrar. E o governo de Satanás, vocês podem ver. É só olhar para o mundo aí fora, vocês vão ver como que é o governo de Satanás. A opressão, a violência, assassinatos, a decadência moral, etc. Essa é a maneira de ele governar. Jesus teria podido salvar-se, mas não o fez. Satanás foi derrotado. Não podia compreender isso, mas sabia que ao Cristo morrer, sem que se houvesse podido fazê-lo pecar, estava selada a sua própria condenação. Em sua morte, Cristo foi vitorioso. Os discípulos passaram os piores dias da sua vida, o pior sábado da sua vida, aquele sábado depois da morte de Jesus, pensando que Jesus era aquele que ia salvar a Israel, era o Messias. Pensávamos que ele era o que havia de redimir a Israel, quando na verdade Jesus morreu vitorioso, porque o diabo não foi capaz de fazê-lo pecar. Quando Jesus morreu sem haver pecado, ele venceu. É como Jesus disse em Apocalipse: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida eterna. A demonstração que Deus se propõe a efetuar com a última geração sobre a terra significa muito, tanto para o povo quanto para ele. Pode a lei de Deus realmente ser guardada? Eu já escutei muito de nossos púlpitos adventistas dizendo que a lei de Deus não podemos guardar realmente. Quem pode guardar a lei de Deus perfeitamente? É o que os pregadores dizem de nossos púlpitos. Os guardiães da lei de Deus, aqueles a quem foram confiados os oráculos de Deus para preservar o conhecimento da lei de Deus sobre a terra, dizendo que, na verdade, quem que pode guardar a lei de Deus? Você guarda a lei de Deus completamente, perfeitamente? Tá? Isso é o que o diabo disse. Isso é o que o diabo diz. Então, mas Jesus disse que sim, é possível. E ele vai demonstrar isso na última geração. A guarda dos mandamentos significa completa santificação. Para você guardar a lei de Deus, você tem que ser completamente santificado. Uma vida santa, inquebrantável, fidelidade inquebrantável, fidelidade à retidão. Afastamento completo do pecado e vitória sobre ele. Bem pode exclamar o mortal: para essas coisas quem é idôneo? Quem pode dizer, eu posso? Quem pode dizer, é possível? Humanamente falando, nem em sonho, impossível. É a mesma experiência que os espias tiveram quando entraram para espiar a Canaã terrestre no tempo de Josué. Os 10 espias disseram: impossível, não se pode, são gigantes, cidades amuralhadas. Estavam certos eles. Humanamente falando, era impossível. Mas eles esqueceram que também sair da escravidão do Egito era impossível. Passar o mar vermelho como passar em seco era impossível. Os milagres, a rocha abrir-se e dar água, impossível. Ser alimentados no deserto por tantos anos, impossível. Deus é o Deus do impossível. Deus estava dirigindo o povo. Deus está nos dirigindo. Não é pelo poder humano, é pelo poder divino
E o poder divino é infinito, não tem limites. Para essas coisas, quem é idôneo? No entanto, produzir um povo que guarda a lei perfeitamente é a tarefa a qual Deus se propôs e que espera realizar. Deus vai realizar, Deus se propôs. Ele pode fazer na tua vida, se você permitir, se você quiser. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Apocalipse 14:5. Imaculados. Imaculados. Quando se examina a vida dele, quando Deus examinar a vida dele, dessa pessoa, seja mulher ou homem, não vai encontrar nada que aborrece a Deus. Tudo terá sido já eliminado pela graça de Cristo. Todo o pecado terá sido vencido. Todos os defeitos de caráter terá sido vencido. Refletem perfeitamente o temperamento e o caráter de Cristo na sua vida. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, outras versões dizem para vos guardar de cair, ou para vos guardar de pecar, e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Jesus é poderoso para guardar-nos sem pecar. Cremos isso ou não cremos? Se cremos, temos que demonstrar diante do universo. Deus vai demonstrar na minha vida e na tua vida, se nós queremos. A graça de Cristo tem de moldar o ser todo, e seu triunfo não será completo antes que o universo celestial testemunhe no comportamento dos filhos de Deus, habitual ternura de sentimentos, amor semelhante ao de Cristo e obras santas. Quer dizer, Cristo triunfou na cruz. Cristo triunfou vivendo uma vida sem pecado. E muitos dizem que Jesus não tem nada que provar, que demonstrar mais. Não, ele tem, ele se propôs a ele mesmo. O seu triunfo não estará completo, até que ele apresente uma geração inteira, não uma pessoa, não duas, mas uma geração inteira, que vai refletir perfeitamente a sua perfeição de caráter, a sua vida sem pecado, a sua obediência perfeita à lei de Deus, obras santas, o amor de Jesus no coração. Quando Satanás afirmar em desafio dizendo, ninguém pode guardar a lei, é impossível. Se existe alguém que possa fazê-lo, ou que o haja feito, mostrai-os a mim. Onde estão os que guardam os mandamentos? E então, Deus responderá calmamente, aqui estão eles, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Aqui estão. Aqui estão significa a demonstração final de Deus. Deus vai dizer, aqui estão, olha, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É um grupo, a última geração. É por essa razão que ele tem reservado a sua maior demonstração para a última geração. Essa geração carrega as consequências de pecados acumulados. Se há alguém que sofre por tendências herdadas, são eles. Se, portanto, estes podem guardar os mandamentos, ninguém de nenhuma outra geração tem qualquer desculpa por não o haver feito. É isso mesmo. Nós somos a geração mais fraca, pecados acumulados, tendências herdadas, debilidades e fraquezas morais acumuladas sobre nós, e nós somos o mais fraco dos fracos, o pior dos piores. E se Deus consegue pegar pessoas dessa geração e mostrar o seu poder de santificar neles, transformar a vida deles, renovar o seu coração, aperfeiçoar a vida, gravar a sua lei no seu coração, nenhuma outra geração atrás poderá dizer que era impossível. Eles vão condenar todas as gerações passadas. Se eles puderam na última geração, todos poderiam ter conseguido também. Impressionante, não? Não haverá qualquer desculpa de alguém dizer que não podia, não puderam, não é possível. Mas isso não basta. Deus quer fazer ainda mais. Olha que interessante. Deus se propõe a revelar em sua demonstração final, não apenas que os homens comuns
da última geração podem suportar com êxito uma prova como a que deu Adão e Eva, uma prova fácil, mas demonstrar que eles subsistirão a outra muito mais difícil do que a que passam os homens comuns. Será uma prova comparável a que Jó suportou, assemelhar-se-á a que o mestre sofreu, prová-los-á até ao máximo. Ninguém pode dizer que a prova que Adão e Eva receberam de Deus para provar a sua lealdade foi uma prova difícil. Ninguém pode dizer isso. Deus não podia ter pensado uma prova mais fácil. Agora, Deus poderia pegar a última geração e submetê-los a uma prova assim de fácil, mas não. Ele vai permitir que a última geração sofra a maior prova que é possível, a qual é possível ser submetido. Uma prova como a de Jó ou como a de Cristo, que Satanás fez tudo o que podia para levá-los e induzi-los, seduzi-los a pecar e transgredir a lei de Deus. Mas eles vão ficar firmes. Seremos atacados em todos os pontos, seremos provados ao máximo. Isso diz a mensageira de Deus no livro Maranata 219. Seremos atacados em todos os pontos, seremos provados ao máximo, o máximo possível. Claro, Deus nunca vai nos permitir que sejamos tentados mais do que nós possamos suportar, mas a prova será a máxima possível. O caso de Jó foi registrado com um propósito. Além de sua historicidade, cremos que tem ainda significados mais amplos. O povo de Deus, nos últimos dias, passará por uma experiência semelhante à de Jó. Eles serão provados como ele o foi, serão privados de todo o apoio humano. Satanás terá permissão de atormentá-los. Além disso, o Espírito de Deus se retirará da terra, e a proteção dos governos terrestres será removida. O povo de Deus ficará só, para combater contra as potestades das trevas. Ficará perplexo como Jó, mas como ele, se manterá firme em sua integridade. Impressionante. Jó foi tentado ao máximo. Perdeu o quê? Perdeu bens, propriedades, família, saúde, tudo. O máximo, mas ele ficou na sua integridade. Jesus foi tentado ao máximo. As tentações de Jesus no Getsemane, no tribunal, na cruz, sem falar das tentações diárias durante todo o seu ministério e a sua vida. Ninguém pode ser tentado mais do que Jesus foi tentado. Na última geração, Deus será reivindicado. No remanescente, Satanás encontrará a sua derrota. A acusação de que não se pode observar a lei será refutada. Deus providenciará não só uma ou duas pessoas que observem seus mandamentos, mas todo um grupo, conhecido como 144 mil. Refletirão plenamente a imagem divina. Desmentirão a acusação de Satanás contra o governo do céu. A acusação de que não se pode observar a lei será refutada. Na última geração, Satanás será derrotado. Porque para derrotar a Satanás, você, nós temos que dizer a Satanás: não vou pecar, não vou fazer o que você está me sugerindo fazer. Em nome do Senhor Jesus, vou vencer. E quando Deus te dá o poder e você não faz, não pratica aquele pecado, você vence, você está derrotando a Satanás. E só assim ele será derrotado. Só assim. Temos, pois, uma cena de julgamento. Está em jogo o governo divino. Satanás é o acusador. O próprio Deus é o acusado e está no banco dos réus. Foi acusado de injustiça, de exigir que suas criaturas façam o que não lhes é possível, e ainda de castigá-los por não o fazerem. A lei é o ponto específico do ataque. Uma vez que ela é apenas um transcrito do caráter divino, é Deus e seu caráter que são os pontos em questão. Então, os pontos em questão no grande conflito é Deus mesmo, seu caráter, e tal como se expressa na lei de Deus. Abolir a lei seria como se abolisse a Deus mesmo, porque Deus é uma expressão da lei, e a lei é uma expressão do caráter de Deus. É necessário que Deus faça com que pelo menos um homem guarde a lei, e assim a sua causa está ganha. Na ausência de tal caso, Deus perde e Satanás vence. O resultado depende, portanto, de um ou mais seres que guardem os mandamentos divinos. Nisto,
Deus pôs em jogo o seu governo. Uau! Só Deus para fazer uma declaração assim. Se Deus não consegue apresentar uma geração inteira que guarde os mandamentos de Deus perfeitamente, ele perde no grande conflito, porque a acusação é, não se pode, ninguém pode guardar a lei. E Deus diz, sim, se pode. Então vamos ver quem ganha. É a última batalha, a batalha do Armagedon. Deus colocou o seu governo em risco, em jogo. A demonstração suprema foi reservada para o conflito final. Deus elegerá os seus escolhidos dentre a última geração. Ele não escolherá os fortes e poderosos, nem aos honrados e ricos, nem aos letrados e entendidos, mas pessoas comuns, para neles e através deles fazer a sua demonstração. Pessoas comuns de todas as classes sociais são escolhidas por Deus para neles Deus fazer a sua demonstração, neles e nelas, a demonstração final do que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa, a demonstração final do poder de Cristo para santificar a nossa vida. Deus vai pegar o pior dos piores, o mais sujo dos mais sujos, e elevá-lo, santificá-lo, purificá-lo e exaltá-lo a uma vida santa e perfeita, até que Deus possa colocar o seu selo de aprovação em sua fronte. E assim, a fim de silenciar para sempre as acusações de Satanás, a fim de deixar claro que o povo de Deus o tem servido por motivos de lealdade e equidade, sem considerar recompensa, para livrar seu próprio nome e caráter das acusações de injustiça e arbitrariedade, e para demonstrar aos anjos e aos homens que sua lei pode ser observada pelo homem mais fraco nas circunstâncias mais desalentadoras e difíceis, Deus permite a Satanás, na última geração, que prove seu povo até ao máximo. Serão ameaçados, torturados e perseguidos. Ficarão face a face com a morte, quando for promulgado o decreto para adorar a besta e a sua imagem. Mas não cederão, não falharão, estarão dispostos a antes morrer do que pecar. Esta é a demonstração final que o Evangelho, que o mundo, que Deus vai mostrar do poder do Evangelho, do que o Evangelho pode fazer na vida de um ser humano pecador. Deus, a fim de tornar essa mais plena, essa demonstração final, ele faz mais uma coisa, ele se oculta. O santuário celestial é fechado. Os santos clamam a Deus dia e noite por libertação, mas ele parece não escutar, parece não ouvir. Seus escolhidos estão passando pelo Getsemane. Sim, irmãos, temos que passar pelo nosso Getsemane. Muitos estão sonhando com as glórias da Nova Jerusalém. Claro, é bom sonhar, mas não esqueçam que antes da coroa de vitória é preciso passar pelo Getsemane, e está justamente à nossa frente. Eles devem ferir a batalha, aparentemente sozinhos. Devem viver sem intercessor à vista de um Deus santo. Por isso que Deus vai fazer assim. Vai fechar o santuário celestial, e Jesus, que agora é o nosso advogado, que nos pode perdoar, como diz o apóstolo São João, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos a Jesus, advogado, ele nos pode perdoar nossos pecados. Impressionante, é maravilhoso ter Jesus como advogado que nos pode perdoar. Mas lembre-se que o santuário estará fechado. Jesus tirará as suas vestes de intercessor, de sacerdote, e colocará suas vestes de rei, de juiz, e virá agora ditar a sentença. Se o santuário estará fechado, não existe mais serviço de mediação, não existe mais perdão e misericórdia nem graça. Acabou. Agora é a justiça e o veredito a cada pessoa. Então, não existe mais perdão de pecados. Acabou. Então, por isso, agora, quando Jesus está no santuário celestial intercedendo, é que temos que alcançar essa qualificação, esse estado de santidade diante de Deus, para que possamos viver à sua vista sem intercessor. E Deus faz assim justamente para mostrar que é possível o ser humano, cheio do Espírito Santo e qualificado pela graça de Cristo, a viver uma vida perfeita diante de Deus, sem mediador. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. O grande conflito, página 614. Resistirão eles à prova? Aos olhos humanos parece impossível. Se tão somente Deus viesse em seu auxílio, tudo iria bem. Eles estão determinados a resistir ao maligno.
Podem morrer se necessário, mas não pecarão. Satanás não tem poder, nem jamais o teve, para fazer homem algum pecar. Pode tentá-lo, seduzi-lo e ameaçá-lo, mas não pode forçá-lo a transgredir. É isso que muitas pessoas não entendem. O pecado é uma decisão consciente da pessoa de fazer alguma coisa que Deus proibiu. Isso é pecado. O diabo ele pode tentar, seduzir, enganar, mas nunca pode forçar alguém a pecar. Se ele forçou a pessoa a pecar, então não é pecado. Fui forçado. Não, pecado é uma decisão própria da pessoa de transgredir a vontade de Deus. Mas o diabo não tem poder de forçar a nenhuma pessoa a pecar. Mediante a última geração de santos, Deus finalmente é reivindicado. Por meio deles derrota Satanás e ganha o pleito. Deus vai ganhar o pleito, irmãos. Deus vai ganhar. A vitória final será de Cristo, de Deus. Porque Ele vai demonstrar, mostrando que uma geração inteira, vivendo em perfeita harmonia com a lei de Deus, perfeita santificação, mostrando que o Evangelho tem poder, que é possível guardar perfeitamente a lei de Deus. E Ele quer fazer isso na tua vida, na minha vida. Ele terá um grupo de pessoas assim. O assunto de maior relevância do universo não é a salvação dos homens, por importante que pareça. A coisa mais importante é que o nome de Deus seja limpo das falsas acusações feitas por Satanás. Que privilégio o nosso poder ser utilizados por Deus para esse santo propósito, para mostrar que Deus está certo, para mostrar que Deus é justo, Deus é fiel. Deus está preparando o seu povo para o último grande combate. Satanás também está se preparando. É a batalha final. Lembra de Davi e Golias? O exército inimigo estava se preparando e colocou o seu campeão, Golias, à frente dos exércitos. E o povo de Deus também se estava preparando para a batalha, um de cada lado do vale. E aí finalmente entraram no conflito. Um gigante contra o escolhido do povo de Israel, um pequeno menino. Escute o nosso tema no canal, Davi e Golias, a vitória final. Impressionante. O último grande conflito. Deus está preparando o seu povo. O diabo também se está preparando. A última batalha logo, logo vai começar. É maravilhoso o privilégio que nos é concedido de, como povo, limpar o nome de Deus através do nosso testemunho. É maravilhoso que o Senhor nos permita testificar em favor dele. Nunca se deve olvidar, no entanto, que esse testemunho é o testemunho de vida, não simplesmente de palavras. É o testemunho da nossa vida, é o testemunho da nossa existência, das nossas ações, do nosso caráter. Esse é o testemunho maior. A purificação do santuário do céu depende da purificação do povo de Deus na terra. Quão importante, então, é que o povo de Deus seja santo e sem mácula. Neles, cada pecado deve ser consumido, a fim de poderem subsistir à vista de um Deus santo e viver como fogo consumidor. Cada pecado em nossa vida tem que ser consumido agora pelo poder do Espírito Santo. Porque para Deus, para Cristo terminar a purificação do santuário celestial, é preciso terminar a obra do nosso coração. Porque se nós continuamos pecando e confessando pecados, pecando e confessando pecados, mandando pecados lá para o santuário celestial, Jesus nunca vai conseguir terminar a limpeza do santuário celestial. Ele tem que primeiro terminar aqui no seu povo, para terminar lá em cima. Isso que muitos não podem entender. Todo pecado, desde o menor até o maior, deve ser vencido pelo poder do Espírito Santo. Esse é do Espírito de Profecia, a fé pela qual eu vivo, página 115. Todo pecado, desde o maior até o menor, ou desde o menor até o maior, deve ser vencido pelo poder do Espírito Santo. Interessante essa citação do livro Patriarcas e Profetas. Não houvesse a vida de Moisés sido maculada por aquele único pecado, deixando de dar a Deus a glória de tirar água da rocha em Cádiz, e teria entrado na terra prometida, e seria trasladado para o céu sem ver a morte. Patriarcas e Profetas 348. Interessante que a mensageira de Deus diz que este pecado final de Moisés, de não dar glória a Deus na água, que não deveria ter falado a rocha, ele bateu, feriu a rocha 2 vezes,
e se irritou com o povo, o único pecado que manchou o seu registro. Imagino que o único pecado desde que Deus chamou ele para o ministério, não? Desde que, claro, ele matou um egípcio lá no Egito, etc. Mas, desde que Deus chamou ele para libertar Israel, eu imagino que ela diz o único pecado que manchou a vida de Moisés. É possível viver sem pecado nesta vida? Moisés é um exemplo. Se ele não tivesse pecado, esse último pecado, ele teria sido trasladado para o céu sem ver a morte. É impressionante. No entanto, ele morreu, mas sabemos que ele foi ressuscitado e levado para o céu. Moisés é um símbolo daqueles que morreram e serão ressuscitados para a vida eterna. Já Elias é um símbolo daqueles que vão ser levados ao céu, numa carruagem de fogo, sem ver a morte. Quer dizer, se Moisés não tivesse pecado, teria sido trasladado para o céu sem ver a morte. Temos o estudo de Enoque, de Elias, é maravilhoso, porque representa justamente essa última geração que vai viver sem pecado à vista de Deus. E porque eles vão vencer todo o pecado pela graça de Cristo e vão ser achados imaculados, vão receber o selo de Deus na sua fronte, a aprovação de Deus, por isto serão considerados dignos de ser trasladados ao céu sem ver a morte, numa carruagem de fogo, como foi Elias. E como podemos vencer? Bom, Jesus disse, ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, como eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quer dizer, a vitória, claro, é de Deus, o poder é de Deus, mas o esforço e a iniciativa é nossa. Deus tomou todas as provisões. Jesus tomou todas as provisões em termos de poder. Ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Agora, se eu quero vencer, eu me aferro a esse poder e venço. Agora, se eu não quero vencer, nem Deus, com todo o seu poder, me pode fazer vencer, porque eu não quero vencer. E Deus respeita a minha decisão. Então, a vitória não é fácil, mas é possível. Foi fácil para Jesus? Não, não foi fácil para Jesus, mas foi possível e ele venceu. E assim é para cada um de nós. Em todas as épocas e em todas as nações, aqueles que creem que Jesus pode e irá salvá-los pessoalmente do pecado, são os eleitos e escolhidos de Deus. Eles são o seu tesouro peculiar. Eles obedecem ao seu chamado e saem do mundo, e se separam de todo pensamento imundo e de todas as práticas ímpias. Aqueles que creem que Deus tem poder e quer e irá salvá-los pessoalmente do pecado, estes são os eleitos e escolhidos de Deus. Estes são o seu tesouro peculiar. Você pode ser membro da igreja, mas não quer dizer que você é o escolhido e eleito de Deus. Escolhido e eleito de Deus, escolhido e eleito de Deus é aquele que crê, é aquele que vence como Jesus venceu. Esses são os escolhidos, esses são os eleitos, esses são o teu tesouro peculiar. E olha que ela diz mais ainda aqui, Review and Herald, a revista adventista, 27 de setembro de 1906, a todo aquele que se rende totalmente a Deus, é dado o privilégio de viver sem pecado, em obediência à lei do céu. Palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. Claro, muitos dizem, não, o Espírito de profecia não é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Deus falou ou não falou? Ellen White fala, Deus falou através dos testemunhos. E se Deus falou, o que são os testemunhos? Palavra de Deus. Aquele que se rende totalmente a Deus é dado o privilégio de viver sem pecado nesta vida, em obediência à lei do céu. Humanamente impossível, é pela fé. Você crê? Você tem fé? Olha que interessante, uma pincelada mais com respeito a como podemos alcançar esta condição. Atos dos Apóstolos, 564. A oração é o meio ordenado pelo céu para ter êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé realizarão na alma do suplicante tudo o que ele pede. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, um temperamento semelhante ao de Cristo,
sabedoria e fortaleza para fazer a sua obra, ou qualquer outro dom que ele prometeu, e a promessa é: recebereis. Promessa maravilhosa. Irmãos, as promessas de Deus são como um cheque assinado em branco. Você coloca o que você quer. Você pode pedir o que você quer, claro, das coisas que ele prometeu. A oração é o meio ordenado pelo céu para ter êxito no conflito com o pecado e no aperfeiçoamento do caráter de Cristo. A oração. Peça, clame, bata, procure. Como diz a palavra de Jesus, tornou isso bem simples. No primeiro sermão, o Sermão da Montanha, ele colocou bem simples, de maneira que ele disse: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que procura, o que busca, encontra, a todo o que bate se lhe abrirá. Todos são satisfeitos, tem para todo mundo que quiser. A perfeição, a santidade, a vitória depende de você, depende de mim, se queremos ou não. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É isso aí. Procurar a pureza, a santidade, a santificação, a vitória sobre o pecado. Não pecar nem em pensamento. Isso é possível, com o poder e a graça de Cristo. Purificar de toda a impureza da carne e do espírito. Impureza da carne, aquelas que tem que ver com o corpo. A comida, o apetite, a intemperança, a sexualidade e imoralidade inapropriada. E é o que tem que ver com o espírito, é aquelas coisas que tem que ver com a mente. O que eu coloco na minha mente? Nos pensamentos, o que você assiste, o que você escuta. A mente tem que ser purificada e o corpo tem que ser purificado. Esta é a fé que vence o mundo. A fé que opera por amor e purifica a alma. Que essa possa ser a nossa experiência, a tua experiência. O que lhe pareceu? O que te pareceu, irmão e irmã, a respeito do conceito da última geração? É um conceito bíblico? É um conceito adventista? É isso que nós cremos? Eu creio que sim. Eu sou adventista há 42 anos. É isso que eu aprendi desde o começo. Apesar de que hoje não é o que se escuta muitas vezes nos nossos púlpitos, mas essa é a mensagem de Deus. Essa é a mensagem para a última geração. Essa é a mensagem que está soando agora aos ouvidos dos adventistas. Purificação da vida, reavivamento e reforma, abandono de pecado, enquanto Jesus ainda está no santuário celestial. Que Deus te ajude e que Deus me ajude, que cada um de nós possa alcançar esse elevado ideal e estar preparado, dignos de receber o selo do Deus vivo em nossa fronte e ser trasladado ao céu sem ver a morte. Em nome de Jesus. Amém.